Olá, bom dia. Que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus esteja com você, juntamente com sua família, em um novo despertar com Deus. E hoje vamos estudar juntos a Palavra de Deus no capítulo 33 de Êxodo, um capítulo muito especial. Confesso a você que este capítulo 33 e o 34, eles me emocionam profundamente e, inclusive, eles marcaram e marcam até hoje muito a minha experiência com Deus, a minha vida. Por isso, eu peço a sua atenção e que juntos possamos buscar pela profunda inspiração e direção do Espírito Santo para a compreensão no estudo de hoje. O tema: Moisés roga a Deus a sua presença. Ontem, capítulo 32, nós consideramos a terrível apostasia do povo diante do Monte Sinai, adorando o bezerro de ouro. E agora vamos ver a sequência, como foi. Em Êxodo 33, destaca a importância de buscar a presença e o perdão de Deus, mesmo após a desobediência e a rebelião. A persistência de Moisés em interceder pelos israelitas é uma prova do poder da oração e da fé, mesmo diante da ira e do castigo de Deus. Conforme vimos um pouco ontem, hoje continuará a intercessão de Moisés, tá? Este capítulo 33 também enfatiza a importância de obedecer aos mandamentos de Deus e adorá-lo, e adverte sobre as consequências da idolatria e da desobediência. Finalmente, a promessa de Deus de ir com os israelitas demonstra sua fidelidade à aliança com seu povo e sua disposição de perdoá-los e guiá-los, mesmo diante de suas imperfeições e deficiências. Como falamos ontem, o destaque para a grande misericórdia de Deus, mesmo depois da terrível apostasia, Queridos, neste estudo, neste capítulo, nós veremos que o nível de intimidade de Moisés com Deus é ímpar. Desde menino, Moisés viveu momentos marcantes, desde que foi salvo das águas para viver no palácio como um príncipe. Depois do luxo da monarquia, escolheu o sofrimento com seu povo, com o povo de Deus. Trocou a comodidade, trocou as glórias deste mundo por uma vida de simples pastor de ovelhas e depois tornou-se um dos maiores estadistas da história da humanidade, como líder do povo de Deus. Este é Moisés, que vamos ver no capítulo de hoje, que falava com Deus face a face. Vamos aos comentários, nos aprofundando nos versículos deste capítulo. O capítulo 33 de Êxodo começa com o panorama do ser humano desalentado e oprimido
por estar distante de Deus e termina com a ideia de que ele pode ter segurança e força ao se aproximar da presença divina. Versos 2 e 3, falando sobre o anjo. Nós já entendemos que este anjo era o próprio Senhor Jesus. Não era um anjo comum. Se refere ao próprio Deus. No anjo vemos claramente a presença de Jesus Cristo, que nos reconciliou com Deus. Não existe nenhum verdadeiro contraste entre o Senhor e o anjo desta passagem, já que o anjo que deveria ir adiante já fora identificado como o próprio Senhor, lá nos capítulos anteriores, né? Capítulo 16, capítulo 23. A chave para entender a proposta de Deus se encontra no verso 3. Eu não subirei no meio de ti. A questão era a moradia graciosa de Deus entre o povo. Se Deus não habitasse no meio de Israel, então não faria sentido construir o tabernáculo. Na verdade, Israel poderia subir imediatamente sem construí-lo. Em vez disso, outro acordo já em operação seria continuado. Qual seria o acordo? Deus se encontraria com Moisés e com os israelitas que o procurariam numa tenda, fora, bem longe do arraial. Esta nova tenda da congregação não era a habitação de Deus. O verso 11 diz que Josué viveu lá. Deus só tinha em certos momentos, até a entrada da tenda, numa coluna de nuvem para falar com Moisés, conforme descreve este capítulo nos versos 9 e 10. Comentando o verso 3, quando Deus disse, eu não subirei no meio de ti, por amor, Deus diz aos israelitas que é melhor não ir com eles. Como assim? Porque se novamente violassem a aliança, a presença de Deus significaria a completa destruição do povo. Amados, algumas vezes Deus em sua misericórdia se afasta de nós. Ele nunca nos obriga a aceitar sua presença. Olha que profundo isso aqui, tá? Realmente a santidade de Deus, ela é manifesta de maneira solene, e se nós insistirmos em uma vida de pecado ou escolher o pecado ao invés de Deus, nós corremos realmente sérios riscos, não é verdade? O versículo 4 nos diz que o povo pôs-se a prantear. O povo caiu agora na real. O povo sentiu realmente agora um terrível sentimento, de tristeza. Poderia até se pensar que Israel se alegraria na possibilidade de receber a sua herança na terra sem a ameaça da constante presença de Deus. Ao invés disso, prantearam, pois Israel não seria mais uma nação de sacerdotes, desfrutando de comunhão imediata com Deus. Este episódio é uma das grandes crises da história do Êxodo. Interessante que este versículo nos fala também que eles abandonaram os atavios, os adornos. O que isto significa? Símbolos de um estado alegre, próspero e de grande importância. Se o povo estava numa condição de arrependimento,
não podiam se vestir de uma maneira festiva. Os atavios do verdadeiro povo de Deus vêm do próprio Senhor. Ele se manifesta em nosso caráter e não em enfeites exteriores. Portanto, isto nos revela que eles tiraram as vestes festivas associadas com idolatria e assumiram agora uma postura de pranteadores. Olha que interessante situação o capítulo nos apresenta. No verso 6, de Horebe em diante, isto indica que os israelitas deixaram de usar adornos ou atavios, os brincos, os braceletes, os colares, pelo menos por um tempo, como sinal do sincero propósito de obedecer a Deus. Porque o coração, quando é rebelde, ele volta, né? Ele pode voltar ao estado pecaminoso. No verso 7, tomar, armá-la. As formas verbais hebraicas usadas aqui indicam que esta foi a prática normal durante o período do Sinai. Falando da tenda da congregação, era uma estrutura temporária que servia como um lugar de encontro para Moisés com Deus, até que o verdadeiro tabernáculo pudesse ser construído. Então, este capítulo nos traz uma tenda da congregação. Pode-se considerar ao escritório da legislação cívica guardado pelo chefe do exército, Josué. Depois de construído o tabernáculo, este também recebeu o título de tenda da congregação, acumulando a função cívica da tenda original de Moisés, que por simples que tenha sido, era o lugar da revelação da glória de Deus. E ela era fora do arraial. Havia perigo se Deus manifestasse sua glória no meio do povo. Por isso, fora ali, fora do arraial, um pouco distante, o local desta tenda. A ausência da presença de Deus no arraial fica assim enfatizado. Diante da pecaminosidade do povo, teve que ser assim. O verso 11 descreve face a face. Nota-se que a iniciativa sempre está com Deus, que pela sua graça nos abre o caminho da oração e nos manda buscar sua face até hoje, até os nossos dias. A parte mais importante desta comunhão é escutar a voz de Deus, conforme o texto falava o Senhor. Que privilégio, hein? Isto pode ser feito quando lemos a Bíblia com fé, meditamos naquilo que temos lido ou ouvido, como é o nosso caso, e resolvemos, pela graça de Deus, pôr em prática tudo que ali aprendemos. Queridos, a amizade com Deus era um privilégio real para Moisés, fora do alcance para os outros hebreus, mas não está fora do alcance para mim e a você hoje. Se lembram que Jesus chamou seus discípulos e, por extensão, a todos nós, seus seguidores, de amigos? Em São João 15:15, amigo ouvinte, ele chamou você para ser seu amigo. Você confiará nele como Moisés fez? Espero que sim. Olha o verso 14. Este verso já me trouxe conforto
diversas vezes. E em uma vez especial, eu recebi este texto que estamos lendo hoje como uma resposta de Deus. Te darei descanso. O uso do pronome singular, tu, significa que a promessa de capítulo 3, versos 13 a 15, para todo Israel é agora repetida a Moisés individualmente. Aí no verso 15, Moisés engloba o povo em sua prece. O tratamento no plural, não nos faça. Faz a conexão entre Moisés e Israel. Se Deus escolhesse não ir com o seu povo, habitando entre eles, não haveria sentido ir à terra prometida. O objetivo não era apenas o leite e o mel em Canaã, ou seja, as bênçãos, mas o objetivo maior era morar em uma terra santa onde Deus iria habitar no meio do seu povo. Queridos, é como se disséssemos: vamos para o céu, ter uma vida eterna, uma vida perfeita, mas se lá Deus não estivesse, se Jesus não estivesse conosco, teria graça? Não teria sentido algum. É isso que Moisés rogou a Deus. Se o Senhor não for conosco, não nos faça subir daqui. Isso é muito profundo, não é mesmo? Como temos considerado a pessoa e a presença de Deus em nossas vidas? Precisamos avaliar. Verso 16, separados. A distinção de Israel estava baseada na presença graciosa do próprio Deus. E então no verso 17, nesta linda oração de Moisés: achaste graça aos meus olhos, disse Deus. Deus inclui Israel em favor de Moisés. Israel dependia de Moisés como mediador. Verso 18, agora, a comunhão de Moisés, ela chega a um nível tão profundo que Moisés não se contenta apenas em ouvir a voz, mas ele pede: me mostres a tua glória. Olha só, tendo experimentado a misericórdia de Deus, Moisés ansiava pela revelação completa de Deus. Muitas vezes, a culpa nos faz fugir da presença do Senhor. Isto aconteceu com nossos primeiros pais, não é mesmo? Adão e Eva. Quando pecaram, logo se esconderam de Deus. Moisés ficava na presença do Senhor e não tinha medo. Por quê? Porque sua vida estava em harmonia com a vontade do seu Criador. Quanto mais se conhece a Deus, mais se anseia conhecê-lo. Na presença divina, há plenitude de alegria, e na sua destra há delícias perpetuamente. Isso aqui é lindo demais, né? Por isso que eu falei, este capítulo e o próximo, eles têm assim uma mensagem realmente profunda e maravilhosa. Versos 19, a autorrevelação de Deus envolve o nome, que é intimamente ligado à sua natureza, e a bondade, que é um elemento chave do caráter de Deus. Então Deus disse: você não pode me ver, mas eu vou te mostrar. Toda a minha bondade vai passar diante de você. É assim que nós podemos ver Deus hoje, meus amados. Nós não podemos vê-lo face a face ainda, mas podemos vê-lo, contemplá-lo através do seu caráter. Por isso, o verso 20, Deus disse: Moisés, não me poderás ver. Se com o surgimento de um anjo, os soldados romanos
lá à entrada da tumba de Cristo ficaram como se estivessem mortos, o que pode acontecer se um pecador como eu e você entrar na presença de Deus? Jacó se maravilhou de ter visto Deus face a face e ainda ter permanecido com vida. Lá no capítulo 32 de Gênesis, verso 30, quando ele lutou com Deus, mas claro, ali Jesus estava revestido de humano. Verso 23, costas. A bondade do Senhor velou o que Moisés não poderia suportar e revelou tudo o que podia suportar. Moisés viu as costas de Deus, mas não a sua face. E após ter visto os seus pés e onde pisava. Note que Deus está falando de si mesmo em termos humanos, de modo que possa ser entendido por seres finitos. Ver as costas de Deus significa que somente podemos ver por onde Deus passou. Olha a aplicação. Podemos somente vê-lo pelo que ele faz e como ele age. Não podemos compreender como Deus realmente é e a parte de Jesus Cristo. Jesus prometeu mostrar-se a si próprio a todo aquele que nele crê. Olha que profundo o ensinamento de hoje, não é? Você quer conhecer Deus face a face, amigo? Minha amiga? Então prepare-se para esse encontro. Aprofunde o seu relacionamento com Deus. Abandone os seus pecados. Arrependa-se verdadeiramente. E, então, muito em breve, você terá o privilégio de ver Deus face a face. Hoje, nós podemos vê-lo através, como entendemos aqui, pelo que ele faz e como ele age, assim como Deus se revelou a Moisés. Meus amados, a forma como Moisés se relacionava com Deus era impressionante. O texto bíblico nos revela que o Senhor falava com Moisés face a face, da mesma forma como nos dirigimos aos amigos mais chegados. É esse o relacionamento que Deus quer ter com cada um de nós, uma relação onde possamos conversar abertamente e convictos de que o Pai ali está, o percebamos pronto a ouvir-nos e também a tocar os nossos corações com a sua vontade. Eu disse a vocês que o capítulo de hoje é simplesmente marcante. Percebem por quê? Vamos ao espírito de profecia buscando a presença de Deus. Com profunda tristeza, o povo sepultou os seus mortos. Lembra o que falamos ontem? Que os rebeldes que não se arrependeram foram castigados com a morte. Precisava deste juízo para evitar que muitos outros morressem ou caíssem em apostasia. 3.000 haviam sucumbido pela espada. Logo uma praga irrompeu no acampamento e então lhes veio a mensagem de que a presença divina não mais os acompanharia em suas jornadas. Declara Jeová: eu não subirei no meio de ti, porquanto és povo obstinado, para que te não consuma eu no caminho. E foi dada a ordem: tira de ti os teus atavios, para que eu saiba o que te hei de fazer. Houve então lamentação por todo o acampamento. Com penitência e humilhação, os filhos de Israel se despojaram de seus atavios ao pé do Monte Horebe, conforme descreve os versos 3 e 6.
Por instrução divina, a tenda que servira como lugar temporário de culto foi removida longe do arraial. Isto consistia ainda mais prova de que Deus retirara deles a sua presença. Ele se revelaria a Moisés, mas não a um povo tal. Esta repreensão foi sentida fundamente, lá no profundo, e para as multidões, feridas na consciência, parecia um prenúncio de grande calamidade. Não tinha o Senhor separado a Moisés do acampamento para que pudesse destruí-los completamente? Tudo isso passou na mente deles. Não foram, porém, deixados sem esperança. A tenda foi armada fora do arraial, mas Moisés chamou-a de tenda da congregação. Todos os que estavam verdadeiramente arrependidos e desejavam voltar ao Senhor eram instruídos a dirigirem-se para ali, a fim de confessarem seus pecados e buscarem a sua misericórdia. Quando regressavam às suas tendas, Moisés entrava na tenda da congregação. Com aflitivo interesse, o povo aguardava algum sinal de que suas intercessões em prol deles foram aceitas. Se Deus condescendesse em encontrar-se com eles, podiam esperar que não seriam inteiramente consumidos. Quando a coluna de nuvem desceu e ficou à entrada, o povo chorou de alegria. E se levantou, e inclinaram-se cada um à porta da sua tenda. Moisés bem conhecia a perversidade e cegueira daqueles que foram postos sob os seus cuidados. Sabia das dificuldades com que devia lutar, mas tinha aprendido que, a fim de prevalecer com o povo, deveria ter auxílio da parte de Deus. Olha aqui, destaque. Moisés entendeu que sem o auxílio de Deus, ele não resistiria e ele não triunfaria diante das dificuldades. Pleiteou uma revelação mais clara da vontade de Deus e uma segurança de sua presença. Eis que tu me dizes, faze subir a este povo, porém não me fazes saber a quem hás de enviar comigo? E tu disseste, conheço-te por teu nome, também achaste graça aos meus olhos. Agora, pois, se tenho achado graça aos teus olhos, rogo-te que agora me faças saber o teu caminho, e conhecer-te-ei, para que ache graça aos teus olhos, e atenta, que esta nação é o teu povo. A resposta foi: irá para a minha presença contigo para te fazer descansar. Moisés, porém, ainda não estava satisfeito. Oprimia-lhe a alma a intuição dos terríveis resultados no caso em que Deus deixasse Israel entregue à dureza e impenitência. Ele não podia admitir que seus interesses estivessem separados dos de seus irmãos, e orava para que se restabelecesse o favor de Deus a seu povo, e para que o sinal de sua presença continuasse a guiar as suas jornadas. Se a tua presença não for conosco, disse ele, não nos faças subir daqui. Como, pois, se saberá agora que tenho achado graça aos teus olhos, eu e o teu povo? Acaso não é porque, por andares tu conosco, e separados seremos, eu e o teu povo, de todo o povo que há sobre a face da terra? E o Senhor disse, farei também isto que tens dito, porquanto achaste graça aos meus olhos, e te conheço por nome. Não deixou ainda o profeta de pleitear. Cada uma das orações havia sido atendida, mas ele estava sedento por maiores indícios do favor de Deus. Fez então um pedido que ser humano algum jamais fizera antes. Olha o pedido: rogo-te que me mostres a tua glória.
Amados, Deus não censurou o pedido de Moisés como sendo presunção, mas foram proferidas as palavras cheias de graça: eu farei passar toda a minha bondade por diante de ti. A glória de Deus desvendada. Homem algum neste estado mortal poderá ver e viver. Mas a Moisés assegurou-se que ele veria tanto quanto poderia suportar da glória divina. De novo foi chamado ao cimo da montanha. Então, a mão que fizera o mundo, aquela mão que transporta a montanha sem que o sintam, como Jó 9,5, tomou esta criatura de pó, este poderoso homem de fé, e o colocou na fenda da rocha, enquanto a glória de Deus e toda a sua bondade passaram diante dele. Que experiência, hein, meus queridos? Essa experiência e, acima de tudo mais, a promessa de que a presença divina o acompanharia, foi para Moisés uma certeza de êxito na obra que tinha diante de si, e ele considerava isto de valor infinitamente maior do que todo o saber do Egito ou todas as suas realizações como estadista ou chefe militar. Isto para Moisés era o que mais importava. Nenhum poder, habilidade ou sabedoria terrestre pode suprir o lugar da presença duradoura de Deus. Ah, meus queridos, isso aqui é forte demais, muito profundo. Agora, para o transgressor, é coisa terrível cair às mãos do Deus vivo. Mas Moisés esteve sozinho na presença do Eterno e não ficou amedrontado, pois tinha a alma em harmonia com a vontade do seu Criador. Diz o salmista: se eu atender a iniquidade no meu coração, o Senhor não me ouvirá. No capítulo 66, verso 18 de Salmo. Agora o Salmo também diz, no capítulo 25, verso 14, que o segredo do Senhor é para os que o temem, e ele lhes fará saber o seu conserto. Isso é intimidade com Deus. Este texto maravilhoso está no livro Patriarcas e Profetas, a partir da página 327. Queridos, como eu falei, o capítulo de hoje, 33, o de amanhã também, ele nos traz uma reflexão muito especial. O texto bíblico nos permite visualizar um processo contínuo de conhecimento, onde Deus se inclina e percebe na vida de alguém sentidos, intenções, práticas, desejos e comprometimento. No Evangelho de João, há um texto que ilustra bem esse entendimento. Capítulo 10, verso 14. Eu sou o bom pastor e conheço as minhas ovelhas, e das minhas sou conhecido. Jesus, nessa passagem, deixa claro que o conhecimento se dá através de um processo que envolve relacionamento e troca entre aquele que conhece e o que é conhecido. Você, meu amigo, minha amiga, companheiros de jornada bíblica, você tem buscado por este relacionamento? Você tem buscado conhecer a Deus mais e mais? Espero que sim. Não podemos, agora aplicando o nosso estudo, a parte final, aplicando para nossas vidas. Não podemos ver a Deus por causa de nossos pecados. Eles nos separam de Deus. Mas, quando amamos mais a Deus que o pecado, poderemos desfrutar de sua presença e de sua companhia em nossa caminhada cristã.
A presença de um anjo de Deus já seria suficiente para que suas promessas se cumprissem. Mas devemos desejar, buscar e clamar, mesmo pela presença de Deus. Este capítulo também nos ensina que a dureza de coração, a rebeldia, a ingratidão, idolatria e imoralidade irritam o coração de Deus e nos separam dele e perdemos as suas bênçãos, a sua proteção e cuidado. Também nos ensina que ao aproximarmos de Deus é necessário tirar todo o pecado, até mesmo a sutil vaidade, impregnada no coração e externalizada nos atavios desnecessários. Como falamos, o povo tirou seus brincos, suas pulseiras, seus colares, e hoje não deve ser diferente. Devemos nos limpar de todos estes pecados. Precisamos aprender com Moisés a buscar ao Senhor não apenas para obter milagres, para obter bênçãos, mas para obter orientação, para saber o que fazer durante a caminhada cristã. Nunca deveríamos dar sequer um passo sem a certeza da presença de Deus em nossa vida. Em sua presença é que encontramos o descanso, a segurança e a orientação. Amados, quem ama a Deus sempre quer mais de Deus. Moisés não se contentou apenas em ter a presença de Deus, ele quis também ver a glória e foi atendido. Quando mais nos aproximamos de Deus, mais nítido fica o seu caráter bondoso, misericordioso, compassivo, que é perdoador e restaurador do pecador, não vingativo, destrutivo ou autoritário. Por isso, algumas pessoas ficam satisfeitas com o perdão de Deus, que enfatizam os dons divinos. Outros progridem para um desejo pela presença dele, que enfatizam a orientação de Deus. Tal como Moisés dizem, se a tua presença não for comigo, eu não irei. Mas existem outros, possivelmente poucos, que perseguem a mais alta intimidade, buscando um vislumbre da glória de Deus. Essas pessoas descobrem o verdadeiro propósito da comunhão. A desgraça de nossa vida é passar mais tempo com qualquer coisa do que com Deus. A desgraça que enfrentamos é porque preferimos ao pecado antes que a Deus. A desgraça que atraímos é porque não buscamos a graça da presença divina. Quanto mais buscamos a Deus, mais desejaremos sua presença e obteremos a sua glória. Reavivemo-nos, amados ouvintes da Palavra de Deus. Queridos, quando estudamos a vida de Moisés e o seu relacionamento com Deus, podemos perceber como somos impactados com o nível de intimidade alcançado. A narrativa bíblica nos diz que Deus falava com Moisés face a face como fala um amigo. Todo cristão, eu e você, devemos almejar tal relacionamento e buscar insistentemente por essa experiência. Essa é a vontade de Deus para mim e a você. Concluindo o nosso estudo de hoje, vamos entender a preciosa lição do capítulo 33. A aparição do Senhor ao seu servo Moisés, até então, era-lhe revelada por meio do Deus conosco, Jesus Cristo. Isto explica o fato de não haver contradição nos versos 11 e 20, e sim que a revelação da glória de Deus está relacionada com a perfeição de sua criação antes do pecado e que o homem só poderá contemplá-la e viver quando o pecado for completamente erradicado. Portanto,
o meu encontro com Cristo a cada dia definirá se o contemplarei em sua glória e viverei quando ele regressar. Deus se revela aos que creem e buscam, mas se oculta dos incrédulos. Por isso, quanto precisamos estabelecer idênticos laços de amizade com o Senhor. As experiências e testemunhos de vida são importantes e fortalecem a nossa fé, mas não são tudo, viu? Porque precisamos viver experiências diárias com Jesus. E isto não significa que coisas sobrenaturais devam acontecer todos os dias, e sim que, ainda que o sobrenatural não aconteça ou não nos seja revelado aos olhos, cremos que há um Deus que prometeu estar conosco todos os dias até a consumação do século. Mateus 28:20. Você serve a um Deus que te conhece pelo teu nome e que todos os dias Ele te chama: vinde a mim. Qual tem sido a tua resposta ao convite diário de Jesus? Ele é um Deus pessoal e te deseja preparar para ver a sua glória, não mais te colocando numa fenda, mas te elevando para o encontro com Ele nas nuvens, nos ares. E como diz a palavra de Deus em 1 Tessalonicenses 4,17, depois estaremos para sempre com o Senhor. Amém? Nosso bom dia aos amigos do Senhor. Que Deus seja louvado por sua palavra. Queridos, este capítulo, como vou repetir, este capítulo, ele realmente tem uma mensagem profunda, impactante. Já impactou a minha vida em momentos cruciais. E sempre que releio este capítulo, e agora ao meditar com este estudo, novamente eu senti grandemente a presença de Deus. E espero que você também. E por isso vamos falar com Deus em oração. Querido Deus, querido Pai Celestial, graças te damos pelo dom da vida, pela sua bondade e misericórdia. Senhor, conforme aprendemos neste estudo, neste capítulo de hoje, nós não temos palavras para agradecer pela sua compaixão e misericórdia, porque apesar de nossa pecaminosidade, apesar de nossas, muitas vezes, rebeliões, de nossa ingratidão, o Senhor se compadece e condescende em nos perdoar e oferece ainda a sua misericórdia e a sua graça. Obrigado, Senhor, por tal amor e compaixão. Ajude-nos para que possamos sentir o mesmo desejo, os mesmos propósitos do teu servo Moisés. Que possamos estar, Senhor, neste momento tão especial da história do mundo, possamos estar aprofundando o nosso relacionamento contigo, buscando mais e mais conhecê-lo como nosso único e suficiente Salvador. Revela-nos, Senhor, a cada dia, a cada passo, mais e mais da tua glória. Prepara-nos para contemplá-lo face a face. Obrigado por ser o nosso amigo. Senhor, nos perdoe e nos ajude em mais esse dia, em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde. Tenham todos um ótimo dia. E se você gostou, sentiu Deus falando a você no estudo de hoje, não fique só para você.
compartilhe, convide alguém para aprofundar também um relacionamento com Deus, estudando um capítulo por dia. Tem pessoas que passam semanas e meses sem ler, sem estudar, sem meditar na palavra de Deus. Vamos ajudar essas pessoas a desfrutar do privilégio da comunhão. Ok? Que Deus abençoe a todos e até o nosso próximo estudo. Um grande abraço. Tchau, tchau.